Meus irmãos, Pai Senhor. Amém. Chega um pouco atrasado, porque furou o pneu do carro. Eita. Aí fui procurar esse tempo, estava furado também. Se marcar desde aquela vez, né? Não, sabe? eu tinha arrumado. Aí eu tive que vir de 9,9. Mas cheguei. Graças a Deus. Atrasado é quem não vem, né? Então, assim, irmão, vamos repor a aula a lição de número 8, né? Que o tema é uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja tem problema, irmãos? Sim. É de sobra. O texto áureo está em Atos capítulo 6, verso de número 3. O texto áureo está escrito assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio. Verdade prática é uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo, age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. A leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus? Amém. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, e prosélito de Antioquia. E os que apresentaram antes os apóstolos, e estes orando, lhes puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Pai, no nome de Jesus Cristo, Sim, Deus. nós te louvamos, meu Obrigado, Senhor, Jesus. pelo privilégio de estar na tua casa. Sim, Senhor. Pai. Sei que tantas pessoas daria tudo para estar aqui, Senhor, Verdade. e não consegue. Mas o Senhor nos deu o privilégio para estarmos aqui e ouvir mais da tua palavra. Sim. A mim, Senhor, abre a porta da palavra. Os teus servos, Senhor, abre, Senhor, o entendimento em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Irmãos, a história que o autor da revista, o escritor da revista sugeriu, é um problema bom. Não sei se existe problema bom, mas esse é um deles. Por que esse problema bom? Porque a igreja estava crescendo, isso está na igreja primitiva, está crescendo, o número de irmãos está crescendo diariamente, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, como diz a palavra. Agora os apóstolos ficaram sobrecarregados, porque agora tanto os judeus como também os gregos, eles vinham congregar junto, eles vinham adorar junto. Só que dentre esses gregos e outras nacionalidades que estavam em Jerusalém, nessas pessoas vinham muitas viúvas. É bem verdade que as viúvas para estrangeiras não tinha muito valor para dentro de Jerusalém, ou para dentro do judaísmo, ou dos judeus daquela época, Então o que acontecia? As viúvas judias, ela tinha mais assistência, era mais assistida do que as viúvas gregas. E isso começou a ter surgiu um problema, porque agora, que acepção de pessoa é essa? Para elas ter um bom trato, e para as gregas
não têm um trato semelhante às judias. Então agora esse problema chegou na mesa dos apóstolos. E os apóstolos conversaram entre si, fizeram uma reunião e falaram: não é bom que nós paramos de pregar e de orar, porque se nós parar de pregar e orar, nós vamos criar uma assistência social aqui, e nada de pregação e nada de oração, de manifestação do poder de Deus. Então, para nós continuarmos na palavra, na oração, precisamos erguer alguns homens para ajudar essas viúvas ou esse problema que surgiu dentro da igreja. E foi que quando eles entraram em acordo, o Espírito Santo confirmou tal negócio, eles começaram a orar. E eles tinham na mente que tinha que ser 7 homens, varões, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então tinha que ser homens que tinham uma conduta boa, tinha que ser homens que não eram maldizentes, tinha que ser homens que tinham uma sabedoria para resolver possíveis problemas, tinha que ser homens de oração ou cheios do Espírito Santo. Então eles oraram e Deus foi confirmando. Glória a Jesus. E a sequência aqui no versículo 5, ele diz que elegeram Estevão. Parece que foi o primeiro a ser nomeado, foi Estevão. A partir de Estevão fala assim: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas o requisito era boa reputação e sabedoria e Espírito Santo. Agora ele foi nomeado e Lucas faz questão de registrar que era um homem cheio de fé. Mas não era um dos requisitos ter cheio de fé. E por que entrou isso no Estevão e nos demais irmãos? Porque, irmãos, nós vemos o próprio testemunho de Estevão, que era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, a ponto de ser pedrejado e anunciar aquilo que ele acreditava piamente. Então, um homem que está disposto, irmão, a perder a sua própria vida em prol da fé, em prol de defender a sua crença, este homem só tem que estar cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E depois veio os demais outros irmãos, veio Felipe e os demais. Enfim, agora está constituído esses 7 homens que deram o nome de diáconos, ou quer dizer de servos. Agora eles foram constituídos para servir as viúvas, a igreja. E agora eles têm na mente que isso é um importante negócio. Então servir a igreja, servir aos irmãos, não é uma coisa simples, é um importante negócio. Então ser chamado por Deus e ser oferecido são duas coisas distintas. Ser chamado por Deus, quem é chamado por Deus sabe o peso da responsabilidade que carrega nos ombros. Verdade, Jesus. Quem é oferecido, irmão, quer só para ficar bem na internet, na fotinha bonitinha. Então ele não tem a preocupação de servir, de estar servindo a igreja. Ah, irmão, eu sou servo de Deus, eu não sou servo da igreja. É uma visão equivocada. Porque a igreja é de quem? De Deus. De Deus. Então, se eu sirvo a igreja, eu sirvo aquilo que é de Deus. Eu sirvo a Deus. Então as pessoas pensam: não, eu sou servo de Deus, a igreja, eu não estou nem aí. Está errado. Verdade, Jesus. Você é servo para servir quem? Ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus constituiu a igreja na terra para ser servida e para servir o próximo. Então, quando você
quando você se converteu, Deus não te escolheu para você falar assim, eu te escolhi, eu vou te garantir a salvação e pode ir embora, está tudo certo, está tudo legal. Não, você foi curado, foi liberto para oferecer ou anunciar a libertação e a cura para os outros. Então é um giro, é um ciclo. O cristianismo é um ciclo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles agora estão servindo a igreja, servindo a Deus. Então esse problema bom, entre aspas, foi resolvido. A murmuração acabou. Então a igreja que enfrenta os seus problemas é uma igreja que, primeiro de tudo, os discípulos foram para oração, porque ia constituir homens que ia ter um importante negócio, ia cuidar de um importante negócio dentro da igreja. Então, irmãos, o primeiro ponto para a igreja enfrentar os seus problemas que surgem no decorrer dos anos é a oração, é buscar Deus, é buscar a orientação de Deus. Você acha que do nada alguém teve uma ideia brilhante, vamos constituir 7 pessoas, por que 7? Por que o número 7? Você acha que Pedro, é uma suposição aqui, você acha que só Pedro falou assim, levanta 7 homens aí, está tudo certo. Você acha que do nada, antes eles oraram, desceram para a oração, talvez até no jejum, ninguém sabe, a história também não sabe, mas eu acredito que eles tinham esse grande hábito de jejuar também. Então eles oraram, desceram para a oração, até que o Espírito Santo motivou, inspirou alguém, dizendo, olha, separa 7 homens, homem cheio de sabedoria, tem boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo. Então os problemas para ser enfrentado quando surge na igreja, o pontapé inicial é ir para a oração, é buscar a face do Senhor, até que Ele responda, até que Ele entre com providência, até que Ele faça alguma coisa. Eles oraram, Deus respondeu, Deus deu a direção, e eles foram felizes na escolha dele. É bem verdade que dentre esses diáconos, o Estevão se destacou, Felipe se destacou, os outros demais não se destacou tanto, mas não deixaram de servir, de fazer. Eles continuaram servindo. Porque não é porque um ou outro se destaca que eu vou deixar de servir. O que acontece na maioria das igrejas é isso. Se eu sou um presbítero, eu sou um dirigente da igreja, eu começo a me destacar, entre aspas, ou Deus fazer algo dentro da igreja, o outro do lado já não quer mais fazer, porque aquele está querendo ser mais do que os outros. Mas dentre esses 7, eu não vejo nenhum, o Nicanor, reclamando porque Deus estava usando o Estevão ou Deus estava usando o Felipe. Meu Deus. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus deve crescer. Agora, se eu sou uma pessoa que eu quero notificação, Deus faz questão de eu sempre me levar para um ribeiro, Deus faz questão de sempre me levar para uma caverna. Jesus. A Bíblia diz que Elias estava na caverna e Deus foi lá conversar com ele. Falou, Elias, o que você faz aqui? Ele disse, sim, só eu que sobrei. Deus falou assim, Elias, para com isso, Elias. Para o seu governo tem 7.000 homens que não se dobrou. Eita glória, Jesus. Elias, você não é o destaque todo não, Elias, vai com calma. Tem muita gente ainda que está firme na rocha, que está orando, que está buscando, e o próprio Deus respondeu. Então, irmãos, a igreja, para começar a enfrentar os seus problemas, o pontapé inicial é a oração. Sem oração, sem poder de Deus, sem comunhão do Espírito Santo. Um pastor americano disse, perguntaram para ele,
qual é o maior problema da igreja na opinião do Senhor? E esse pastor responde: o maior problema da igreja está em cima dos altares. Por quê? Porque primeiro, irmãos, parte desse princípio: se Deus começa a honrar mais o irmão José Brito, eu posso, se eu não vigiar, acender, sabe, aquela fagulha de por que ele e não eu. Meu Deus. Esse é o nosso maior erro entre os obreiros. Irmãos, eu louvo a Deus, porque quando o Senhor me converteu, eu nunca quis ir para frente de nada. Eu sempre quis ficar atrás de tudo. E eu achava lindo, e até hoje eu admiro quem Deus usa, honra, e daqui a pouco está fazendo uma bênção. Eu me alegro nisso. Eu me alegro em ver o irmão vencendo, o irmão crescendo, o irmão sendo usado. Eu me alegro. Me alegro perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não me entristeço com isso. Mas em contrapartida, tem pessoas, obreiros, que faz questão de mostrar o bico dele, que não está mostrando, porque o irmão está sendo, está indo, está acontecendo, e Deus está honrando. Meu Deus. Eu fico abismado, irmão, com a categoria de obreiros que tem nos dias atuais. É uma disputa. É verdade, Jesus. Parece assim, não, se não, ele não faz tanto, ele não ora tanto, ele não jejua tanto, eu faço tanto, e Deus não me usa como usa ele. Irmão, quem disse que Deus procura quem jejua muito, quem ora muito para usar? Se fosse assim, então vamos falar para a mula lá de Balaão, vamos perguntar quantos dias ela tinha jejuado. Irmãos, entenda uma coisa: quando Deus te usa, quando Deus vai te usar, está te usando, não é por você, é por misericórdia de alguém que precisa de Verdade, Pai. Aí vem o pregador aqui, aí a igreja é abençoada, e todo mundo vibra, ai, como Deus usou, tá? Às vezes nem é tanto pelo pregador, é mais por misericórdia da igreja, por necessidade da igreja. Aí eu saio, um exemplo, aí esse pregador sai, arrebentei, Deus me honrou, oh maravilha, o pastor vai me chamar de novo, sai com o nariz pesando. Enquanto isso, Deus está olhando nos altos céus falando assim, menino bobinho, eu falei com a minha igreja, eu falei com o meu povo, eu falei com esse povo que eu precisava falar com eles. Verdade, Jesus. Então eu já não me empolgo mais com isso, irmão, de holofotes, de aplauso, de como Deus te honrou. Irmão, tudo é por Ele, para Ele, veio dele, todas as coisas. Então o que acontece aqui, que nós não vimos nenhum outro diácono se opondo ao ministério de Felipe, ao ministério de Estevão. Eles continuaram servindo. Então nesse problema que surgiu dentro da igreja, bom problema porque cresceu o número de pessoas, foi resolvido rápido, entre aspas, e a igreja continuou crescendo, e a igreja continuou fortalecendo. Hoje, tribulação. E a igreja continuou sendo fortalecida na palavra, na oração. E os apóstolos, irmão? Os apóstolos continuaram na palavra, na oração, na comunhão com a igreja. Eu não vejo nenhum diácono falando assim, Pedro é folgadão, né? Ah lá, ele não quer vir para a igreja, ele não quer jejuar. Não vejo isso. Por quê? Porque entre os que servem a igreja não deve ter disputa. Irmão, eu sou presbítero. Eu jamais vou desmerecer ou falar assim,
fulano de tal não merece o pastorado. Quem sou eu, irmão? Então não tenho que ter disputa com alguém que está servindo a igreja. Está servindo a igreja? Ok, glória a Deus por isso. Perguntaram para Paulo, se não me falha a memória: ei Paulo, estão falando de Jesus também, mas não é da sua turma aí, não é dos seus discípulos. Paulo falou assim: não importa. O importante é que ele, o nome dele está sendo glorificado, o nome dele está sendo anunciado. Isso é que é importante. Irmão, o apóstolo Paulo tinha todo o direito de falar assim: mas quem é esse grupo? Eu não sei quem é. Não, está falando de Jesus? Tá, que morreu e ressuscitou? É essa a mesma mensagem? É. Então deixa eles falarem. Irmão, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma embarcação. Eu não fugi do tema não, tá, irmão? É problemas da igreja, certo? Problemas enfrentados da igreja, né? A igreja que enfrenta os seus problemas. Qual é o problema que nós devemos enfrentar nos dias atuais? Entendeu? Então são vários que nós poderíamos montar aqui, mas não vamos fazer isso com os irmãos, não vamos cansar os irmãos. Então um deles, irmãos, para começar a igreja a enfrentar os problemas, é parte do princípio, né, irmãos? É na oração, é saber o que Deus quer, porque eu não resolvo problemas com a minha experiência. Nenhum obreiro, nenhum líder resolve problemas com experiências, porque pode dar errado. Um certo pastor, no interior do estado, ele pastoreou a primeira igreja dele, e ele era um homem de oração, de busca a Deus. E na altura dos 2, 3 anos que ele estava pastoreando aquela igreja, surgiu um adultério entre um homem e uma mulher dentro da igreja. E agora ele precisava aconselhar aquele casal, porque chegou até o gabinete dele. E agora ele está com um problema na mesa. E ele foi para a oração, buscou a Deus 3 dias, jejuou, e Deus orientou o que ele tinha que fazer. Chegou até o rapaz, depois de 3 dias foi à casa dele, desse casal, conversou com o rapaz, orou por eles, e o rapaz perdoou a sua esposa, e viveram bem, e ficaram fortalecidos no casamento, e foi uma bênção, foi uma maravilha. Acabando o período desse pastor nessa cidade, ele foi transferido para um outro estado, para outra cidade. Chegando lá, surgiu o mesmo problema. O pastor, com a certa experiência dele, disse: já sei, eu vou chamar à parte esse homem e vou conversar com ele, para ele perdoar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Está fácil. Chegou até o homem e anunciou para aquele homem: olha, aconteceu isso, foi deslize e tal, mas Jesus disse que é para perdoar, usou a Bíblia, versículo bíblico. E o pastor disse: amém, irmãos, amém. Oraram por eles, e eles querem, e eles querem, e ele quer. Despediu do pastor. Quando o pastor, antes de chegar na casa dele, ficou sabendo da notícia que o homem tinha matado a mulher e tinha se matado. Resumindo a história, eu não posso tentar resolver problemas com experiências pessoais. Todos os problemas que eu devo resolver é na oração, é deixar na mão de Deus. Às vezes nós queremos resolver porque nós sabemos resolver, e de fato às vezes nós sabemos resolver, mas isso é a vontade de Deus? Era para aquele pastor falar da mesma forma? Era para aquele pastor
no ter jejuado mais, orado mais, buscado a Deus, conversado com a mulher, saber como que era o homem dentro de casa. Então, por experiência, às vezes nós acabamos errando. É o famoso, deixa comigo, porque eu sei fazer. E tem uma coisa, irmãos, que não funciona dentro da igreja, isso eu posso te comprovar, é esse tal de deixa comigo que eu sei fazer. Cada momento é um momento, cada caso é um caso, cada lugar é um lugar diferente um do outro. Então, irmãos, não tente resolver os seus conflitos, os seus problemas com as suas experiências. Busque ao Deus, busque ao Senhor nosso Deus, porque Ele sim, irmãos, é ancião de dias, Ele é Pai da eternidade, Ele sim sabe de todas as coisas. Então, por mais que eu pense que tenha experiência, irmão, Deus é soberano, é eterno. Então, se Ele orientar, eu prefiro, irmãos, deixar a minha experiência, de lado, para o Senhor falar, para o Senhor me direcionar a resolver tal coisa. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então, a lição de número 1, a identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e os hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que havia emigrado para outros países e que por conta disso falava somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência de judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Então o autor vai dizer que tinha uma barreira cultural dos gregos e os helênicos, né? E essa barreira, segundo o autor, diz que os apóstolos queriam quebrar essa barreira, queriam resolver esse problema, porque a igreja não deveria ter esse distrato de um e de outro. Agora eu pergunto para os irmãos, dentro da igreja contemporânea, atual, existe esse distrato entre o que tem mais e o que tem menos? Existe sim. Aqui o autor está dizendo sobre a linguagem, a cultura. Um era os gregos e outro era os judeus. Mas dentro da igreja tem pessoas no nosso meio que não falam a mesma língua. Isso não é um problema, irmão? É o mesmo problema. Só muda os personagens, mas a história se repete. É verdade, Jesus. Então, dentro da igreja, tem pessoas que você fala assim: vamos orar, o outro fala, para que orar? Não, vamos estudar a Bíblia. Meu negócio é monte. Não fala a mesma língua. Nós temos que sair mais. Não, Deus chamou aqui para dentro da igreja. Você entende que a história só se repete e os personagens só mudam, mas são os mesmos problemas que sempre enfrenta a igreja. Agora, como resolver isso? Alguém que vai intermediar, pacificar isso. Não pode ser. Está falando duas línguas? Não tem problema. Existem uns obreiros para orientar, para mostrar o caminho, para a igreja entender que Deus quer uma
unidade. Tá certo, irmãos? Então nós temos esse mesmo problema ainda. Línguas diferentes, culturas diferentes. Tá certo? Como que você resolve isso, irmão? Na oração, na busca a Deus, orando, jejuando, e Deus vai orientando da melhor forma, do jeito que Ele quer. Conflito de natureza social. Lucas explica que a razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas que falam de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela é uma organização. Ela tem uma esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, o que precisava de cuidados é essa questão social. A Bíblia diz que a igreja primitiva, que dentre eles não havia necessitados. Como assim? Mas eles não passavam fome? Ou eles não passavam problemas com a alimentação? Sim, passavam. Mas a igreja, quem fazia parte da igreja, tinha o que comer, tinha o que se alimentar. Então era entre eles, unânimes, iguais, uma família, um corpo. Então, mesmo não falando o mesmo idioma, agora que não é língua, agora que é idioma, eles se comunicavam. As viúvas pararam de chorar e sofrer tanto, porque teve esse equilíbrio dentro da igreja, porque estava tensa. 3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar o social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, porquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social de menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e verdade. Aqui o autor rasgou o verbo, né? Porque numa cantoria vem milhões de pessoas. Fala que vai vir um cantor famoso aqui nessa praça, vai ter que fechar o Veneza. Tanta gente que não vai caber na rua, vai superlotar. Aí faz a mesma propaganda, faz o mesmo marketing para uma assistência social. Aparecem poucos. E o número vai ser bem menor, isso eu te garanto. Verdade. E às vezes quem aparece, um exemplo, se nós pedirmos, olha, hoje você traga uma cesta básica para a distribuição dos mais necessitados. Às vezes quem aparece de coração para doar, ajudando. Tem outros que vai aparecer para quê? Para postar na internet, para falar, ó, tá vendo aqui, ó, estou no mutirão de ajudar o próximo. Mas o coração não está em ajudar o próximo. O coração é estar pensando nas curtidas do Instagram, do Facebook e assim por diante. Jesus disse o que, irmão?
o que faz com a direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. Irmão, não sou contra você postar, mas todos aqueles que postam, irmão, tá com o coração naquilo, ou só posta uma vez e nunca mais faz. É igual fazer a sopa, né? É louvável isso. Vai lá naquela noite, faz um mutirão, entrega a sopa, ora pela pessoa, evangeliza. Que bênção, maravilha, isso é bom demais. No outro dia a pessoa que está lá não vai ter fome também? Então, são coisas que a igreja faz que nós precisamos rever algumas atitudes que nós tomamos. Não estou falando que é proibido, irmão, você fazer, entregar os bandeiros para eles, não. Se tem condições, vamos fazer, continua fazendo, bênção dos céus. Mas no outro dia, aquela pessoa que está na rua vai continuar na rua, vai acordar na rua. Então a igreja tinha que ter, na minha opinião, isso é minha opinião, a igreja tinha que ter um suporte. Recebeu o alimento? Recebeu o alimento. Você quer levar para um lugar que pode tratar aquela pessoa, para ela se reestruturar e voltar para a sociedade. Aí bem verdade que muitos não querem, mas os que não querem, ok, se alimentam naquela noite. Mas os que querem, além de se alimentar naquela noite, pode receber a salvação da vida eterna, tanto dele como a família dele, e se reestruturar a sociedade. Glória a Jesus. Então, irmãos, a prioridade da igreja mudou. Eu estou falando no contexto geral. Estou falando da nossa, estou falando da igreja no geral. A prioridade não é ver pessoas se reestruturando, porque isso custa caro, custa tempo. É mais fácil trazer um famosão, vamos cantar aqui, aí naquele dia, aquele negócio, aquele fervor, no outro dia, ninguém sabe mais aquelas pessoas que se converteram no show, ou ouviram a palavra do cantor, do pregador e se converteram. Mas nós priorizamos trazer esses daí para fazer aquele alvoroço, enquanto a prioridade é fazer com que pecadores se arrependam do seu pecado e venha trilhar um caminho espinhoso, ardido, mas que conduz ao céu de glória. Aleluia, Jesus. Então a prioridade da igreja mudou. Claro que tem as suas exceções, graças a Deus por isso, os remanescentes, graças a Deus por isso. Mas o que mais vale, irmão? Você gastar um rio de dinheiro trazendo um cantor famoso, ou você gastar tudo isso em alimento, fazendo social, pelo menos um mês ou um mês e meio, uma família vai ter o que comer na mesa. O que vale mais, irmão? Gastar 15, 20, 25 mil trazendo uma pessoa para cantar uma noite, do que você juntar esse dinheiro, comprar a cesta básica, comprar mistura e distribuir para famílias carentes que não têm nem o que comer. O que é mais louvável diante de Deus? O que Deus acha? Se Deus pudesse, claro que Deus não vai fazer isso, mas se pudesse priorizar, o que Ele priorizaria? Os 25 mil para uma pessoa cantar, os 25 mil para suprir a necessidade do faminto. Então a prioridade da igreja mudou, irmãos, e isso é um problema. Bem, irmãos, vamos correr aqui, senão. 2. A delegação
de tarefas, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto que parte social, como a devocional e evangelística, fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Amém, irmãos? Então a igreja precisa equilibrar-se nisso. Se eu gastasse 25 mil reais para fazer um show de artistas gospel, né, que hoje a moda é gospel, não sei porquê, para mim, no nosso tempo, mais antigo, era os levitas. Não, hoje se chamar de levita porque eram os que adoravam a Deus e tinha a responsabilidade de adorar a Deus com os instrumentos em Israel, no tempo antigo, já não pode ser chamado com isso. Agora tinha que ser, antigamente, passamos também no período que era um cantor cristão, né? Um adorador, um levita, né? Agora, irmãos, tudo os cantores estão virando gospel. Eu não sei o que é show gospel, não sei o que é gospel, não sei o que é gospel, tudo gospel. E parece que vai tirando a identidade daqueles que adoram ao Senhor. Mas isso é uma coisa que eu observei. Há pecado nisso, irmão? Não há pecado, mas eu acho estranho deixar ser conduzido com quem nem é da igreja, nos rotular e nós aplaudir. É isso que eu fico sem pensar, ou melhor dizendo, pensando. Os outros rotulam a igreja e está tudo certo. Não está certo. Porque se nós biblicamente vamos ver, a Bíblia fala que nós somos o povo eleito, o sacerdócio real. Aí eu vou deixar de ser quem somos para receber o nome de povinho, dos cretinhos? Não, irmão, você pode dizer, mas eu não sou. Você pode falar o que você quiser, mas eu não sou. Eu não me intitulo, não quero esse rótulo e ponto final. Você pode falar a noite toda, eu não sou. Por quê? Eu sou escolhido, e a Bíblia diz também que eu, você, nós somos embaixadores de Cristo. Então isso que a Bíblia me diz que eu sou. Eu não sou o que os outros querem que eu seja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e ponto final. O que mais? Vamos lá. Na mesma moeda, cuidar dos necessitados e na oração. Não há não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser a igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, quanto eu oro, quanto nós pregamos, nós precisamos ajudar quem está necessitado. Nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo. Irmãos, traga o alimento porque tem uma família necessitando.
E nós não trazemos toneladas de alimento, mas o que nós trazemos está sendo direcionado para quem está precisando mesmo. Então, o tanto que nós pregamos, o tanto que nós ora, é o tanto que também nós vemos a necessidade do próximo. Tá certo, irmãos? Então, esse desequilíbrio não pode existir. Por quê? Porque se existir, surge um problema para ser resolvido. Segundo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Não, eu tenho que voltar lá, né? Diaconia. A diaconia, no parecer dos apóstolos, foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre os que denominaram de este importante negócio. Portanto, uma referência ao serviço ou à diaconia, identificado no versículo 3 como servir as mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. No contexto, favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamentada em instituição do diaconato cristão, outro sim, devemos enfatizar que aqui a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensavam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro da classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Amém, irmãos? Então a diaconia é um importante negócio. Eu me lembro que quando servia como diácono na igreja, eu fazia cesta básica, o pastor falava para fazer cesta básica, fazia cesta básica. Quem pode, antes de ele falar quem pode entregar, eu já falava, eu estou aqui, deixa que eu levo. E pegava o meu ninho vermelho, ano 86, e saía naqueles morros daquela cidade. Ia para cá, para outro, e entregava tudo. E com maior alegria. O pastor também, quando falava assim, irmãos, vamos fazer uma campanha de oração. Quem pode ver? Eu estou aqui, sou o primeiro. Ou seja, o que eu preciso entender é que, um exemplo, você foi salvo, amém ou não amém? Amém, você é salvo. A sua salvação para somente em você e a sua família? Não. Você foi salvo, e se isso é bom, você vai oferecer aos outros. Então, ou seja, se a salvação é para você também oferecer ou evangelizar as pessoas para que eles sejam salvos também, então o servir, a assistência social, na minha opinião, serve da mesma forma. Eu vou servir aos outros. Eu não vou estar na igreja para ser servido. Eu preciso servir. Tá certo, irmãos? O próprio Jesus disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se ele falou, irmão, não, para tudo, esquece tudo, Jesus sempre tem razão, certo? Então, esse negócio de, eu não gosto tanto daquele irmão, daquela irmã, vou ter que levar lá? Bom, se você é crente lavado por sangue do Cordeiro, mesmo você gostando ou não, aquilo não vai fazer o bem para aquela pessoa. Aquilo vai fazer mais bem de quem está ajudando. Verdade. Você já percebeu que quando você ajuda alguém, a pessoa é grata com você? Você fica mais feliz do que você ajudou. Verdade, Jesus. Já passaram por isso? Tem uns ingratos também que dá vontade de nem olhar mais na cara, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Faz parte, né?
Então tá certo, irmãos? O segundo do principais do cristão, privilegiando o caráter. Essa terceira lição é muito boa, mas o tempo já. Então eles, os apóstolos, eles priorizaram o privilegiando o caráter. Eles viram o caráter daqueles 7 diáconos. Como? Qual era o requisito? Boa reputação, ou boa conduta, da mesma forma. Alguém que tinha um testemunho equilibrado. Não era nem para lá e nem para cá. Eram homens centrados, sábios, honestos, hospedeiros, como diz a Bíblia. Então, o que hoje a igreja está priorizando? A igreja prioriza a performance e não o caráter. Isso é um problema. O que é performance? Vem um pregador, cantor, e hoje o fogo vai cair. Aquela performance, aquele show todo. Aí todo mundo fala: ai meu Deus, que homem, que mulher, fora do comum. Mas o caráter, quando solta o microfone, só Deus sabe. Então, que a igreja, um problema que a igreja deve enfrentar ou resolver é não priorizar performance, mas sim caráter. Às vezes, irmãos, nós não convidamos pessoas, irmãos ou irmãs, para pregar, porque nós não vemos aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquela performance toda, aquele negócio todo, sabe? Aí nós deixamos de convidar, porque nós não priorizamos o caráter. Ele não tem aquela performance toda, mas é um homem honesto, trabalhador, não engana ninguém, pai de família, homem de uma mulher só, cuidador dos filhos, homem que honra, homem que está na conduta, que você não ouve ninguém falar mal dele. Não, mas a igreja está priorizando quem? Quem já tem 3, 4 casamentos e está indo para o 5º, está largando uma, vai pegando 2. Por quê? Não por causa do caráter, mas por causa da performance. A lição de fazer a igreja incendiar, a lição de fazer os irmãos se alegrar. E o caráter está indo por ralo abaixo. Tem um pastor, agora esqueci o nome dele, brasileiro, que ele escreveu um livro. E o tema do livro é muito carisma e pouco caráter. E ele está coberto de razão. Tem pessoas que são carismáticas demais, que você fala assim: nossa, encanta os olhos, aquela performance toda, enquanto o caráter, irmão, é podre, é sujo. E o que a igreja está fazendo? Aplaudindo esses das performances e escanteando aqueles que têm caráter. Que Deus nos ajude, irmão, a continuar priorizando o caráter. Não tem tanta performance, mas tem caráter. Não é aquela coisa toda, mas é um homem de Deus, que busca Deus. Não ora 500 horas e não fala que vai para o monte, vai pregar aqui e acolá, não. Mas tem uma vida contínua de oração. É um homem honesto, não deve a ninguém. É um problema da igreja. Eu poderia aqui falar até meia-noite, mas eu vou poupar os irmãos. Amém, irmãos? Até aqui, vamos encerrar por aqui, em nome do Senhor. Vamos